Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, começo meu relato me apresentando. Eu sou o Tom Cruise. Não se assuste, que não sou aquele famoso Tom Cruise. Não, se bem que dá para confundir por causa da carinha, né? Dizem que nós somos muito parecidos. E se é para usar um nome fictício, então eu vou usar de um galã. Ora, para fazer valer a minha imagem. Ai, seu Romário, não repare não. Eu comecei com essa bobagem para tentar quebrar o gelo e para fazer valer que a minha esposa sempre fala que eu sou um bobo alegre. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mas o que eu vou contar agora, nada tem de piada. É algo sério, que fez parte da minha vida, vida essa que teve uma guinada gigantesca na infância, eu já vou falar a respeito, mas que com certeza nada se compara à experiência que eu vivi. Vivi já na fase adulta. Então vamos retroceder. Primeiro, sou gaúcho. Sou filho, neto, bisneto de gaúcho. A minha família toda é do Rio Grande do Sul. E a minha família, ela escreveu a sua história numa cidadezinha, não vou falar o nome. Cidadezinha que hoje eu acredito que já esteja aí com seus 40 mil habitantes. Imagina o que era a minha cidade quando eu era guri, quando eu era criança. Bom, hoje eu tenho 52 anos, para o senhor ter uma ideia. Então imagine uma cidade que hoje cresceu, está com 40 mil habitantes há 50 anos atrás, sei lá, 40 anos atrás. Então é uma cidade pequena, mas muito gostosa, tranquila. Aquela cidade que todo mundo conhece, todo mundo por nome, sobrenome, idade, profissão e também vida pessoal, porque a fofoca corria solta. Imagina, não tinha televisão, né? Telefone, poucos tinham em casa. Então fazer o quê? Bom, quem não tinha o que fazer, ficava debruçado na janela o dia todo cuidando da vida dos vizinhos. E quem tinha, torcia para chegar em casa rapidinho para saber o que quem não tinha acabou descobrindo por ter ficado o dia todo debruçado na janela para saber da vida dos vizinhos. Era uma vida pacata, tranquila. Problema de assalto? Bom, além da cidade ser pequena, era numa época que não tinha drogas. Era uma época que as leis eram respeitadas, que criança sabia quem mandava, que tinha limites, que desde cedo aprendia o com licença, por favor, muito obrigado. Alguns, inclusive eu, pediu a bênção para os avós quando chegavam. Era uma época em que, quando se roubava uma bicicleta, meu Deus, era manchete no jornalzinho da cidade, que era um tabloide. A delegacia, ela era também o presídio, vamos dizer assim. Na delegacia tinham 4 celas, que mais pareciam apartamentos de luxo para bêbados e brigões. Só isso. Olha, teve uma vez que eu lembro que o filho do seu Américo, um comerciante da cidade, sei lá, o que deu na cabeça do cara, ele resolveu roubar o carro do seu Vicente para ir passear com a sua namorada, num namoro recém-iniciado, e lógico, quando ele estava lá no alto da colina, aquela lua cheia, procurando ninho de cavalo com a menina, chegou o único carro de polícia, deu voz de prisão. Cara, foi notícia, olha, o ano todo. Então assim era a minha cidade. O meu pai tinha na época um comércio de laticínios. E era uma loja que ele vendia bem, ele tinha o açougue, ele tinha onde ele vendia queijo, mortadela, salame, enfim. Era uma boa loja, não chegava a ser uma venda, não. Venda era aquele, vamos dizer o que seria o mercadinho, que vendia de tudo, arroz, feijão, fumo, batata, cebola. E eu lembro até hoje, eram umas, assim no balcão, tinha não sei nem como é que chamava aquilo, que puxava,
E ali dentro estava o feijão, era gigantesco. Aí estava o arroz, aí tinha uma espécie de concha que eles pegavam. Quantos quilos de arroz? E ali era no granel, quantos quilos de feijão? Era uma coisa assim impressionante, tinha rolo de fumo, essa era a venda. Mas o meu pai não. O meu pai era mais dos frios. Porque ele era filho de fazendeiro e não seguiu a lida na fazenda porque eram muitos irmãos, a propriedade estava muito dividida, ele preferiu ir tocar a vida dele e veio para a cidade. Só que eu lembro, eu tinha assim 11 para 12 anos, a gente tinha uma boa vida, estudava num bom colégio, era eu e meu irmão. Então eu era o mais velho, meu irmão era uns 3 anos mais novo que eu. E aquela vida de moleque da época, né? De jogar bola na rua, sabe? Chegar tarde em casa, tarde, 7, 8 horas da noite no máximo. De dormir de janela aberta porque bandido respeitava a polícia. Não tinha essa coisa de levar para juiz, para julgar, para isso, não. Se o cara resolvesse roubar, bom. Eu lembro que ladrão na minha cidade tinha vida curta. Porque eles baixavam o cacete. Certo ou errado? Não sei. Vai contra os direitos humanos? Também não sei. Estou dizendo que como era na minha cidade. Tinha talvez os exageros, tinha o lado pesado, mas era uma vida tranquila. E algo que a gente copia, lógico, pai e mãe, serve de exemplo. E é algo que eu sempre tenho na memória, eu criança, era o meu pai. Meu pai abria a loja dele ali por 7h30, 8 horas. Mas era impressionante, 5 horas da manhã ele já estava em pé. Levantava, ele fazia o café. Enquanto estava fazendo o seu café, o café da manhã, a minha mãe levantava, ia no banheiro, tomava o banho dela, aquela coisa toda. Aí sentavam os dois antes do café para tomar o chimarrão. O chimarrão, seu Romário, bom, o senhor, eu acho que eu dispenso apresentações, porque o senhor, pelo que eu sei dos seus vídeos, também é gaúcho. E mesmo hoje com as redes sociais, com a internet, todo mundo sabe um pouco de tudo, mas claro, chimarrão todo mundo já ouviu falar, mas eu vou ficar detalhes. Bom, diz a lenda, né, fala a história que os tropeiros vinham da região de Sorocaba para caçar o gado aqui no Rio Grande do Sul, primeiro em busca do couro, depois em busca da carne. E quando eles chegaram no sul, os índios tinham esse hábito de tomar o chimarrão, que nada mais era que um chá quente, uma erva. E é uma árvore enorme, a erva mate é uma árvore gigantesca, nativa na época, tinha em quantidade. E os índios, eles tinham todo um ritual. Eles tomavam aquela bebida, mas para combater o frio. E também para a saúde, aquela coisa toda. E eles sentavam, assim, tomavam chimarrão. E o detalhe é que, lógico, o índio na época não tinha contato com o branco, não tinha o vírus da gripe, então eles não ficavam gripados nunca, mesmo com aquele frio. E os tropeiros ficavam impressionados com aquilo. Aí surgiu a história nas tropas que os índios, eles não pegavam gripe por causa daquele chá, aquele chá tomado quente. Aí, lógico, o tropeiro, o gaúcho em si, ele tem paura de doença, porque para ele doença não é coisa para macho. Então eles resolveram tomar o chimarrão. E nas tropas, como tinha uma cuia só, porque o chimarrão é tomado assim, é uma cuia, uma poronga. Aí tem a bomba, que é o que chupa, né? Tem a erva mate e a água é quente, mas ela é quente, mas não fervendo, porque se ferver queima a erva. Mas ela é muito quente, até o calor, né? O gaúcho vai acostumando. Aí tem gente que diz, o chimarrão dá câncer na garganta. Não, o chimarrão não. Mas é que o calor vicia também, o calor, a temperatura da água. Então o cara vai acostumando e cada vez mais quente, e alguns queimam aqui a região da garganta e isso pode dar uma ferida. Porque o gaúcho chega uma hora que ele não sente mais, né? Poxa, até tem aquela piadinha que só tem uma maneira do gaúcho saber se o chimarrão está quente. Ele dá um gole forte, enche a boca e gospe no cachorro. Se o cachorro gritar é porque está quente. Pois é. Então o tropeiro ele começou a tomar aquela bebida em roda. Mas lógico, as tropas eram muitos homens vindos, um de cada lado, um de cada canto. E ali tinha
Tinha índio, tinha português, tinha espanhol, tinha branco, tinha negro, tinha todo tipo de gente. E eles eram apenas colegas de trabalho. Só que, ao sentar ali naquela roda de chimarrão, amizades surgiram. Até mesmo o contato com os índios foi mais fácil, porque os índios ofereciam gratuitamente aquele chimarrão aos tropeiros que chegavam, como um ato de amizade, tanto que até hoje, se você chegar na casa de um gaúcho e ele oferecer chimarrão, olha, aceite, porque ele está oferecendo a hospitalidade dele. Mas também se chegar e estiver tomando chimarrão e não oferecer, pode ir embora que a visita não foi bem-vinda. Era todo um ritual. E tem também aquelas regras do chimarrão, né? Porque, primeiro, é só uma pessoa que serve. Então tem a roda. Então o cidadão pega, normalmente o anfitrião, ele enche a cuia e toma a primeira. Ah, mas que falta de educação. Não, é que normalmente o primeiro sempre é mais amargo e mais frio. Então o anfitrião toma. Aí ele enche, serve para quem está sentado à sua direita, que bebe, devolve. Ele torna a encher, vai para o segundo à direita, assim vai formando a roda. Agora quando eu falo bebe, toma e devolve, não é um golinho não, tem que fazer roncar, tem que tomar tudo. É falta de educação devolver a cuia com água ainda dentro, com chá ainda dentro. E outra, na linguagem do chimarrão, muito obrigado quer dizer muito obrigado, estou servido, não quero mais. Então quando você receber a primeira vez, beba todo, devolva. Segunda vez, beba, devolva. E a roda vai seguindo. Quando não quiser mais, agradece. Porque se agradecer de cara, ninguém mais te serve, vai pulando. E manda a educação que o dono da casa, o anfitrião, tome a última. Então ele toma a primeira e a última. Então é o ritual do chimarrão. Entre, quem não conhece, vá pesquisar, é muito legal, faz parte da cultura do Rio Grande do Sul. E podem ter certeza absoluta. Vocês nunca vão chegar numa casa de gaúcho, num comércio de gaúcho que venda chimarrão. Não, vende a erva, vende a bomba, vende a cuia, vende o tripé, que é o suporte que vai para segurar a cuia. Mas não vende o chimarrão em si. E você que vem de longe, chega no Rio Grande do Sul para pensar, ei, aqui passando de boca em boca, que nojento, não dá doença. Não, desde que a bomba seja de alpaca. Porque a alpaca, a uma determinada temperatura, não há vírus, não há micróbio que sobreviva. Então meu pai, lógico, ele cresceu com o hábito do chimarrão e mantinha. Repetindo, ele levantava, ia para o banheiro, tomava o banho dele, se acertava, ia fazer o café. Enquanto ele estava fazendo o café, minha mãe levantava, também fazia a higiene pessoal matinal dela, os dois sentavam e tomavam chimarrão. Quando meus avós estavam lá em casa, que de vez em quando eles iam visitar, aí eles formavam a roda. E desde pequeno também eu comecei a fazer parte da roda de chimarrão. E era muito legal. Porque pensa, 6 horas da manhã, o dia mal começando, eu saía para a escola 15 para as 8, meu pai ia para o trabalho 15 para as 8, mas a gente já estava ali tomando chimarrão, e aí é que está a confraternização, a família conversa, o que você fez, o que você vai fazer, tinha união, não era que nem hoje, né? Não, era outra vida. E aquele costume, lógico, eu peguei. E a vida estava normal. Eu na escola, já no ginásio, porque na época também, não era como era hoje, né? Primeiro grau, segundo grau, não. Tinha o primário, que eram os 5 primeiros anos, depois a gente fazia um exame de admissão para entrar no ginásio, que eram mais 4 anos. Então a gente terminava o ginásio ali para 16 anos, por ali, porque a idade para entrar na escola era 6 ou 7 anos. Ia para o científico, clássico ou técnico, que seriam os últimos 3 anos do estudo fundamental. Então esses 3 anos, científico você estudava de tudo um pouco, era mais ligado às exatas. O clássico é para quem ia, sabe, preferia seguir letras, pedagogia. E o técnico, claro, é específico de uma profissão. Aí terminados esses 12 longos anos iniciais, aí você estava apto a prestar o vestibular para tentar uma faculdade. É bem diferente de hoje, né? Hoje
Não tem mais o vestibular, praticamente, o cara consegue entrar numa faculdade pelo celular. A geração que tem muita informação, pouco conhecimento. Aquela geração que está no meio das pessoas e não se relaciona. E aquela geração que certamente será de obesos ou de pessoas com problemas de visão. Mas não quero criticar, cada geração é uma geração. Então a minha vida era normal. Até que um dia eu cheguei em casa. Minha mãe estava chorando com a minha avó dentro de casa. E a minha avó não era assim de fazer visitas durante o dia, não. Quando eles vinham, era um fim de semana, então eles chegavam, eles ficavam lá. Nossa, tanto meus avós por parte de pai quanto meus avós por parte de mãe eram muito bem-vindos em casa. Era uma felicidade quando eles estavam lá. Era mais fácil eles virem para nossa casa do que nós irmos para a casa deles, porque meu pai estava sempre trabalhando. Se bem que eu passava assim períodos maravilhosos na fazenda do meu avô por parte de pai e na casa da minha mãe, que não era naquela cidade, era na cidade próxima. A minha avó por parte de mãe tinha uma vida mais urbana. E ali estava a minha avó materna, a mãe da minha mãe. A minha mãe chorava. Eu não conseguia entender. Aí o meu pai, quando ele chegou do serviço, a minha mãe estava, sabe, ele tentava conversar com ela dizia que ele não podia fazer porque ele tinha que pensar bem, porque eles tinham filhos, porque não sei o que, sabe? Era aquele clima que não tinha na minha casa. Tanto meu irmão Gilberto quanto eu, Tom Cruise, estávamos bem apreensivos. Chegou até aquele momento que a gente pensou, será que eles vão se desquitar? Nossa, desquitar o desquite na época, que também era diferente. O casal não separava, divorciava direto, não. Primeiro tinha que ter o desquite. Depois de anos desquitados, aí veria-se consumada a separação, aí teria o divórcio. Nossa, não, meus pais não iam se separar, eles se amavam, eles se adoravam. Deus me livre. Tinha hora que meu irmão e eu, nós tínhamos ciúme do amor dos dois, que eles davam só atenção para eles, ficavam naquela frescura e deixavam a gente de lado. Eu lembro, meu pai, na época, tinha 32 anos, a minha mãe tinha 29, não chegava a 30, tanto que ela vivia desesperada na frente do espelho, vendo rucas, né? Ai, tava ficando uma balzaquiana, né? Nossa, mais de 30 anos, velha. Se bem que balzaquiana não era ter os 30 anos, balzaquiana era ter mais de 30 anos solteira. Isso aí era um castigo para a mulher da época. Mas o tempo foi passando, aí eu fui entendendo a apreensão, o choro da minha mãe e a ideia já absolutamente definida do meu pai. Explico. Nós tínhamos uma vida estabilizada, mas meu pai trabalhava muito para ganhar o suficiente, mas sabia que a vida dele seria aquilo ali. E ele era um homem que tinha crescido na terra, na fazenda do pai dele, coisa. Se não fosse aqueles conflitos, né, naturais de família, muitos herdeiros, muita gente mandando, ele até continuaria na fazenda. Mas ele também não estava feliz na cidade, principalmente sabendo que ele ia morrer atrás daquele balcão e pouco iria conquistar. Foi quando surgiu a proposta para ele comprar uma fazenda, um sítio em Goiás, no meio do nada. Bom, se eu já morava numa cidade pequena e um pouco distante de cidades maiores, eu ia para um lugar que aquela minha cidade pequena seria uma Nova York. A princípio eu soube que essa cidade que nós iríamos tinha 18 mil habitantes, quer dizer, menos da metade da minha, que eu já achava um ovo. E o sítio ficaria distante daquela cidadezinha, ou seja, nós moraríamos no meio do nada, cercado de coisa nenhuma. Minha mãe estava em pânico. Foi quando meu pai veio conversar com a gente, explicando qual era o sonho dele, mas que era um sonho dele. E que a mãe tinha concordado, não, que ela nunca discordou. Minha mãe nunca disse assim, se tu for eu não vou, se vai, deixa a gente aqui. Não, minha mãe era parceira, ela só estava, claro, assustada, era uma menina. Tinha 2 filhos, tinha a vidinha dela. Tinha a presença da família, tinha todo o apoio, ali todo mundo se conhecia, ela ia pro meio do nada. Ela tinha os receios dela, mas lógico, concordou.
Só que o meu pai nos veio dar a opção de escolha. Ele explicou o que era. Ele disse que não tinha certeza que teria sucesso, mas que tudo indicava ser um bom negócio, e que amigos dele já tinham ido e estavam felizes com o resultado, e ele queria tentar. Ele queria apostar o futuro dele, só que nós não precisávamos apostar o nosso futuro. Então, se nós quiséssemos ficar onde estávamos, nós poderíamos morar com os nossos avós. Bom, o Gilberto olhou para mim, e eu, Tom Cruise, logo no olhar já disse: o que é isso? Pai, nós somos uma família. Nós estaremos onde o senhor como meu pai e a senhora como minha mãe estiverem, porque nós somos e sempre seremos um só corpo. Nossa, que palavras lindas eu queria ter dito, mas o Gilberto falou, aquele pirralho intrometido. Nossa, meu pai me abraçou minha mãe, nós choramos muito. E era mesmo. Bom, para começar, eu tinha que deixar minha escola. Nossa, meus amigos desde sempre. Cara, eu tinha que deixar a Rita. A Rita ia ficar. A minha Ritinha não ia comigo. Nossa, a gente já estava até namorando, eu já tinha até pego na mão dela e dado um selinho. Era coisa séria, era compromisso. Nós deixaríamos tudo para trás. Porque para fazer o negócio, o meu pai venderia o seu comércio e venderia a nossa casa. Seria aquela aposta do tudo ou nada. Eu fui conversar com o meu avô, fazendeirão, para ouvir, sabe, o que o meu avô tinha a dizer. Eu só perguntei: vô, se o senhor estivesse no lugar do meu pai, o senhor faria isso? Ele olhou para mim: com certeza. Primeiro, que eu não ia ficar atrás de um balcão uma vida toda. Não. E segundo, que é bom negócio. Porque o teu pai vai comprar 20 hectares de terra. Terra boa, plana, fértil e com abundância de água. Claro. Eu falei: ah, tá, então tá. Eu não ia dar uma de bocó, né? Aí quando cheguei em casa, eu: pai, o que é hectare? E ele: mas que história é essa? Aí que eu estava conversando com o vovô: o que você foi conversar com o seu avô? Não, conversando. Bom, viga, hectare é uma medida de terra produtiva. Então é uma medida de todos os países, não é coisa nossa aqui não. Então vale no mundo todo. 1 hectare é o equivalente a 10 mil metros quadrados. E como eu tenho certeza que o teu avô deve ter te contado, já que saiu para assuntar e meter o bedelho onde não deve, aí eu quis reagir e disse: e se negar, eu vou encher a tua bunda de chicotada, porque eu não quero filho mentiroso. Aí eu afinei, ele viu a minha cara, deu uma risada e disse: bom, continuando. Conforme teu avô, eu comprei 20 hectares, que equivale a 200 mil metros quadrados. Ou seja, um pouco mais de 40 alqueires mineiros. Claro que eu teria outras perguntas para fazer, mas fiquei totalmente sem ação. Fui pego numa mentira, fui pego me metendo onde não devia. E queria sair o mais rápido dali para preservar, né, a aparência da minha bunda, porque quando meu pai pegava, ele pegava legal. Ele percebeu, ele me conhecia, e chegou perto de mim e disse: filho, alguma dúvida? Eu só consegui dizer: Ele: filho, nós somos amigos, eu não estou brabo contigo. Pelo contrário, eu estava brincando, eu estou orgulhoso de saber que você tem interesse nos negócios da família. Pode perguntar. E outra, não precisa enxeretar com outras pessoas. Toda vez que você quiser saber algo ao nosso respeito, vem até mim. A gente conversa de homem para homem. Tá bom assim? Cara, foi um alívio e uma sensação de, eu não sei dizer, tipo, eu cresci. Eu estou tendo ou terei com o meu pai uma conversa de igual para igual, de homem para homem. Dei continuidade à prosa, mostrando toda a minha ignorância no assunto.
Tá, pai, aham. Daí o que é alqueire? O pai olhou, eita, moleque de cidade. Um alqueire, bom, alqueire aí já é coisa nossa. Já é coisa de Brasil. Então, o alqueire varia muito de lugar para lugar. Porque se for o alqueire de São Paulo, um alqueire vale 2.400 metros quadrados. Agora, se for o alqueire mineiro, vale 4.800 metros quadrados. Se for lá no norte, nordeste, vale por 2.720 metros quadrados. Aí eu perguntei, mas pai, você vai comprar que alqueire? Mineiro, paulista? Nortista? Eu disse, no Goiás, o negócio que eu fiz foi pelo alqueire mineiro. Eu disse, pai, quanto dá isso? Aí ele falou, tu estuda matemática para quê? Quer saber quanto dá em metros quadrados? As terras que nós iremos começar uma nova vida? Você não estuda matemática? Vai lá e calcular, mas antes pesquisa, vai ser bom para ti também pesquisar, procurar, para não receber tudo assim de mão beijada. Também tem o alqueirão. Vê lá, a quanto equivale um alqueirão? Porque eu vou te dizer uma coisa, desses números absurdos que eu falei aí, na verdade, eu comprei foi um pouco mais de um alqueirão. Aí que a minha cabeça virou do avesso, mas eu tinha que descobrir, mostrar para o meu pai que sabia me virar sozinho. Lá estava eu. Não, lá estava eu, aqui, porque não tinha na época, quer dizer, a gente tinha que exercitar a cabeça e não perguntar para a máquina. Nossa, eu digo, nossa, é muita terra. Agora não é só terra, tinha ferramenta, tinha maquinário, tinha isso, tinha aquilo. Então meu pai tinha vendido o comércio dele, vendido a nossa casa e ainda feito empréstimo no banco. Só que com o empréstimo no banco ele não comentou com a minha mãe. Aí quem ficou preocupado fui eu. Vender uma vida estabilizada em troca de uma terra desconhecida, num lugar que nunca foi, e ainda assumi uma dívida. Eu era criança, mas não era burro. Meu pai jogou alto. E ele jogou para plantar soja. Então ele dizia que a terra do Goiás era fértil. Ele dizia que não tinha problema de geada, que lá fazia frio, mas era pouco, não tinha aquele rigor que tinha no Rio Grande do Sul. Tanto que o meu avô nunca quis ficar na agricultura no Rio Grande do Sul, foi sempre um fazendeiro, criador de gado leiteiro, produtor de leite. Eu só ouvia aquilo, eu tinha que aprender, eu era o homem da casa. Então ele ia plantar soja, e ele dizia, e trigo. A princípio na minha cabeça eu dizia, mas vem cá, metade soja, metade trigo. Qual a vantagem? Ele dizia, não filho, a vantagem é que soja é uma cultura de 6 meses. E soja não exige muito da terra. Então em 6 meses, colhe soja. A terra ainda está fértil. Aí planta o trigo que suga a terra no todo. Mas ao colher o trigo, ficam as sobras, né? Que vai adubar, ajudar a adubar a terra. Aí dá para botar o soja que não exige muito da terra e com os 6 meses que vai ficar lá, a terra fica rica de novo. Fica boa de novo para plantar o trigo. É aquele giro, aquele ciclo do dinheiro. 2 safras no ano. E também tem aquela história, caso dê um problema e perca a safra de soja, tem a do trigo para salvar o ano. Se perder as duas, tem que se jogar no rio, porque é muito azar. E meu pai falava aquilo com uma confiança tão grande que eu comecei a pensar, poxa, mas é bom negócio. Pelo menos é bom negócio, é melhor que o café que o povo plantava ali na região, que levava 4 anos para a primeira colheita. Nossa, depois sim, aí colhia de ano em ano, mas poxa, 4 anos. E tinha geada, tinha frio. Quantos fazendeiros esperavam ali 4 anos? O café estava bonito, aquele café vermelho, bourbon, bonito, lindo. Vinha uma geada e tchum. Eu disse, meu pai, vamos para Goiás. E fomos para Goiás. Senhor Romário, a casinha do sítio era um Deus nos acuda. Era um Deus. Aí a sede, meu pai teve que refazer toda, mas aos poucos. A terra era aquilo sim, muito boa, tinha um poço maravilhoso.
Não tinha luz elétrica, mas tinha água, tinha um poço, tinha um rio que passava. Era uma terra fértil. A sede tinha um bom banheiro e uma boa cozinha, assim fora. Um bom banheiro e uma boa cozinha. Mas a sequência da casa não era em alvenaria, era em madeira, e aquilo ali estava triste. Olha, mas teria que ser de gás. A minha mãe olhava aquilo, olhava para nós. Não vou negar para o senhor, muitas noites nós ouvíamos a mãe chorando, o meu pai tentando consolar, meu pai trabalhando. Aí ele já estava vendo para a gente ir para a escola na cidadezinha. Eu disse, não pai, eu não vou para o colégio não. Não, tu tem que estudar. Eu falei, não vou pai. Manda o Gilberto. Eu vou ficar com o senhor aqui. Aí ele, sabe, teve um dia que ele disse, não, tu vai estudar, porque afinal, eu digo, pai, eu respeito muito o senhor, mas o senhor me tirou da minha cidade, da minha vida, da minha escola, para vir trabalhar, apostar a nossa vida aqui, então eu quero trabalhar. Depois, se der certo, eu volto a estudar. E assim foi feito. Seu Romário. Os primeiros 2 anos não foram fáceis. Foi pesado. Mas depois da segunda colheita bem-sucedida de soja, com uma colheita de trigo entre as duas, as coisas começaram a melhorar. Então trabalhamos muito. Mas aqueles 20 hectares, 40 alqueires mineiros, ou um pouco mais de um alqueirão, estavam produzindo. Meu pai já havia construído a nova sede, aquela antiga praticamente teve que derrubar. Já tínhamos um conforto, já tinha crédito, já tinha entrado no banco, máquinas agrícolas foram compradas, era sempre dívida, mas com o sítio andando. E assim eu cresci, voltei a estudar. Vi meu pai realizar seu sonho, vi minha mãe feliz. E cheguei aos 20 anos, dentro daquele sítio, dentro daquela fazenda. E foi a hora, então, de eu mudar. Não morar mais ali. Veja bem, eu não moraria mais ali. Ali continuaria sendo a casa do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, que ainda era um molecote. Mas chegar a hora de eu ir para a cidade grande e fazer a minha faculdade, agronomia, para trabalhar, administrar, investir na nossa propriedade. Fiz o meu curso, me formei, voltei, mas não para morar no sítio em si, eu fui morar na cidadezinha, que já estava um pouquinho maior, porque com o crescimento das fazendas em volta, a cidadezinha também deu um boom. Aí construí uma boa casa, aí conheci Ana Maria. Foi um amor assim incrível, porque Ana Maria, sabe, eu ficava pensando na minha mãe, tudo que eu gostava na minha mãe, olhava Ana Maria assim, não tinha nada. Eu disse, é a mulher da minha vida, porque a minha mãe é muito boa pro meu pai, mas eu não casaria com ela. É coisa de Tom Cruise. Eu sou Tom Cruise. E continuei administrando a fazenda junto com o meu irmão, porque, sabe, num choque, num baque terrível para nós. Do nada, forte, cheio de saúde, novo. Meu pai trabalhando, estava lá na lida com os empregados e coisa. Se sentiu mal e foi fulminante. Perdi meu pai. Foi um baque. Perdi meu exemplo, perdi meu amigo, mas jurei para ele que o sonho dele ia continuar. Meu irmão Gilberto, graças a Deus não aconteceu que nós testemunhamos na família do meu pai, nós fechamos na administração, aquela coisa assim de cada um cuidava do seu setor, cuidava bem. A minha mãe demorou para superar a perda do meu pai, mas conseguiu. Não quis casar mais, não quis, mas nós seguimos nossa vida. E um detalhe, minha mãe tinha algo para se preocupar.
a nossa rapa de tacho, que eu não tinha comentado, a Virgínia, a nossa maninha, nossa coisa querida, nossa princesa. Então a vida seguiu e eu tive meu primeiro filho e fui tocando o barco. E lógico, eu tinha aquela, não vou dizer mania, aquele hábito do meu pai. 5 horas da manhã, de pé. Aí Ana Maria, preguiçosa, que Deus me livre, ficava na cama. Aí eu levantava, tomava meu banho, fazia o café e nem pensar em ter a companhia de Ana, que nem gaúcha era, no chimarrão, mas sem problema. Aí eu ia para a área, sentava, tomava meu chimarrão. De 6 até 7, 7h15 era o meu momento, eu ficava ali. Era muito bom. Eu via as pessoas passando para ir para o trabalho. Eu morava numa rua central da cidadezinha. Conhecia todo mundo, lógico. O pessoal passava, me cumprimentava e coisa. E aí o meu menino, o meu mais velho, já estava com 7 anos. 7 para 8. O Vitor. De vez em quando o Vitor vinha. Aí tomava um chimarrão, um só assim, criança. Ficava comigo ali. Mas isso quando ele acordava. Bom, terminado o meu chimarrão, aí eu ia, finalmente, Ana estava de pé já. Oi, meu amor, tudo bem, pá? Aí a gente tomava um café. Ana, eu, Vitor e a nossa gateadinha, Alice. E ali por 7h30, 8 horas, eu ia para o sítio para cuidar da minha vida. E essa era a minha rotina. Eu lembro que num desses dias, entre as pessoas que normalmente passavam ali, uma era o seu Paulo. O Paulo todo dia passava com a bicicletinha dele. Bom dia, doutor. Eu disse, bom dia, seu Paulo. Mais um dia de luta e vitória, doutor. Se Deus quiser, seu Paulo. Era uma coisa querida. Tinha a dona Almerinda e a sua irmã, que trabalhavam no hotel ali no centro da cidade, que também passavam todo dia, me cumprimentavam. Enfim, era eu, minha vizinhança e o chimarrão. Ou o chimarrão, minha vizinhança e eu. Porque dizem que quando eu venho na frente, o burro vem atrás. Mas isso é outra história. Maravilha. Aí, certo dia, eu vi passar um senhorzinho. Um senhorzinho, já seus 60, 70 anos, não sei. Magrinho, cabelo branco, bem vestidinho. Bom dia. Bom dia. E aí? E aí esse senhorzinho começou a fazer parte também da rotina. Era o seu Paulo, a dona Almerinda. E aos poucos, diferente dos outros que tinham aquela pressa de chegar ao trabalho, aqueles senhorzinhos, seu Ernesto, parecia que só estava fazendo a caminhada dele. E eu não o conhecia, eu até achava estranho, né? Aí ele chegou. E aí, meu jovem? Sempre no chimarrão? Então a minha casa, ela tinha um muro na frente e era uma cerca. A casa era muito bonita. E naquela cerca, ele encostou. Ele disse, um chimarrão sempre é bom. Ele, não. Eu agradeço. Não faz o meu gênero, não. Respeito vocês. Mas eu não vou tomar chá quente, não. Aí tá. E foi. Começou uma conversa. Aí todo santo dia esse senhor passava e puxava a conversa, tipo 10 minutos, 15 minutos. E um dia tá o Vitor com a gente ali. Ele chega, oi menino bonito, Vitor, oi, tudo bom tio? Tudo. Tomando chimarrão com teu pai, tu gosta de chimarrão? Vitor fez aí dava risada. E ali conversando, passava seu Paulo. Bom dia, doutor. Disse, bom dia.
Mais um dia de muito trabalho, muita luz, muita felicidade. Se Deus quiser, será. Já quer, doutor. Foi. Dona Almerinda. E aquele senhorzinho conversando. Tinha outras pessoas que passavam, mas tem gente que eu podia dizer o nome de todas elas. Sabe? O Alberto, que era vigia noturno, estava voltando para casa. O Frederico, que era dono do armarinho. Sabe? O seu Alexandre, que passava de carro todo dia, buzinava, que era o gerente do banco, enfim. Mas aquele senhorzinho, o senhor Ernesto, era o único que parava para conversar comigo. Aí eu lembro que um dia eu estava assim, em casa, já tinha chegado do trabalho, cansado. Gostava de tomar meu esquinho. Ana sentava comigo ali, a gente falava sobre o dia, como é que tinha sido o trabalho dela. A gente tinha a dona Noêmia, que cuidava da nossa casa, que cuidava dos nossos filhos, porque a gente trabalhava bastante. Eu administrando a fazenda. E Ana, dentista. Odontóloga, como ela gostava de dizer. Mas uma família estabilizada, feliz. Aí quando o Vitor chegou e mostrou. Era um desenho de uma criança, de um homem adulto, segurando, claro. Aquilo ali era eu com meu chimarrão. Aí tinha um muro, tinha aquela grade. Né? E do outro lado da grade tinha um homem. Mas um homem com as mãos e os pés enormes. Aí eu perguntei, ô Vitor, que lindo, mas quem são? Ah, pai, esse sou eu, esse é o senhor, tomando chimarrão. E aqui está o seu Ernesto. Eu disse, mas que pés grandes, que mãos grandes são essas? Ué, são os pés e as mãos do seu Ernesto. Ele disse, ai filho, está perfeito. Tomara que o velho Ernesto não saiba que esse desenho existe. O Ernesto é normal, devia ter o que? 1,75 m, magro, meio curvado, grisalho. Mas criança é criança. Tá. O tempo vai passando e estou eu ali no meu chimarrão, uma manhã fria. Sabe, para os padrões de Goiás. Não vou dizer a temperatura que daí os gaúchos vão morrer de rir da minha cara. Quando Ernesto passou. Pastor, vem doutor. Bem, e ele trazia um objeto. Não. Aí parou, como sempre fazia, na cerca do lado de fora. Só que daí ele me chamou. E eu fui em sua direção. Eu sei que é chato, essa coisa de pausa para um pedido, mas você que é Nadina, está mais tempo com a gente aqui, sabe do quanto é importante para o canal. Vou rápido, não quero tomar seu tempo, mas se está aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe like, comente, porque com esses 3 cliques eu vou repetir de novo, você fala para o YouTube que o canal é bom, vale a pena, para que ele notifique mais os nossos vídeos, para que ele entenda que o canal tem valor, tem um bom conteúdo e que a gente possa crescer cada vez mais. Então nos ajude. E lógico, se achar que a gente merece, o QR Code está aqui ao lado. Se preferir, pode enviar o Pix de forma direta. Porque dinheiro é dinheiro. Dinheiro é fundamental em qualquer atividade. E, logicamente, a vida de um youtuber faz parte de qualquer atividade. E se por acaso você for da turma que nos envia os seus relatos via e-mail aqui embaixo, poxa, nosso eterno muito obrigado. Que são suas experiências o combustível que move a engrenagem. Então, dado o recado, voltemos ao relato. Eu fiquei meio surpreso, porque ele nunca tinha me chamado, porque a gente sempre conversava, mas eu ali sentado na minha área, tomando meu chimarrão. Aí eu botei a cuia ali, desci, na área tinha um degrau, fui até o portão. Aí ele falou, olha o que eu achei. Eu logo lembrei do senhor. Aí eu olhei, era um pacote fechado. Aí
tentou passar pela grade, a grade não passava. Aí ele falou, eu posso, o senhor dá licença? Se você pode abrir o portão para que eu possa lhe mostrar isso aqui, para que eu possa entrar? Senhor Romário, eu não estava ainda bem na cerca, estava alguns passos, não sei porquê. Aí quando ele falou aquilo, eu fui me aproximar, mas quando eu me aproximei, eu senti sabe, um zumbido, uma coisa. Parecia que eu estava entrando num local. Como é que eu vou explicar? Mas que tinha assim, digamos, o ar mais denso. Sabe aquela impressão assim, uma coisa meio gelatinosa? Eu não sei explicar. Ou água, sabe? Não sei. Mas era um lugar que eu estava, tá no meu pátio, dentro, sabe, ali, na calçada, que levava até o portão. E eu vi o portão ali e aquele homem do outro lado, com o pacote. Aí ele me perguntou, doutor, eu posso entrar? O senhor se importa de abrir o portão? Eu comecei a andar para trás, para tentar fugir daquela sensação horrorosa de estar envolvido em algo que eu não conseguia explicar. Ele disse, então, doutor, eu posso entrar? Eu, por instinto, olhei para os pés dele. Eram normais, mas me veio à cabeça Vitor. O Vitor não inventaria aquela figura. Aí eu disse, meio que sonado, meio que anestesiado, eu disse, não. Aí o homem disse, não o quê? Eu falei, não. Você não pode entrar. Eu não vou abrir o portão da minha casa para você. Ele me olhou assim, mas por quê? Nós não somos amigos? Eu disse, não. Eu não vou abrir. Mas assim, ó, eu não vou. Ele, por quê? Eu trouxe um presente para você. Mas aí a voz dele já começou a soar, que parecia que tinha eco. Sabe, eu trouxe um presente para você. Abra. Eu digo, não, eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Mas por que você não vai abrir? Você acha que eu não sou digno da sua casa? Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. E aí, meio zonzo, eu olhava, não era mais o Ernesto, era uma figura estranha, mas eu não conseguia entender, não era mais deixe-me entrar, eu vou entrar. Deixe-me, essa casa me pertence, você me pertence, sua família é minha, deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu digo, não vou deixar, eu não te autorizo a entrar na minha casa. E eu não percebi, eu estava gritando quando de repente, doutor, 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 eu... Sabe quando volta assim? Sabe quando a gente leva aquele cagaço, doutor, doutor, doutor? Eu digo, doutor, sou eu. Eu digo, que? Não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não deixa. Ele, doutor, sou eu, o Paulo, eu não quero entrar na sua casa, o que está acontecendo? Quando eu olhei, era o seu Paulo, que vinha passando de bicicleta e me viu naqueles gritos. Aí ele voltou. E atrás do seu Paulo, do outro lado da rua, estava a dona Almerinda, que também parou. Eu disse, seu Paulo, cadê o Ernesto? Mas que Ernesto, doutor? Cadê o homem que estava aqui? Ele, doutor, não tem ninguém aqui, doutor, só nós. Eu olhei para o outro lado da rua, dona Almerinda, a senhora não viu aquele... Seu Paulo tem razão, o que está acontecendo? Aí ela atravessou a rua. E os meus gritos, aquela coisa assim, foi tão intensa, que Ana veio, que Vitor veio. Aí o Vitor veio e me abraçou assim as pernas. Pai, 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 pai. O que tem, pai? O que houve, pai? Eu digo, não sei. Aí o seu Paulo, o senhor está bem? Aí eu peguei a chave. Abriu o portão. O seu Paulo entrou, a dona Almerinda veio. Aí eu estava meio fora de mim, assim. Aí a Ana ligou. Veio o médico, o doutor Hugo. Veio, me examinou, eu já estava na cama. Aí ela ligou pro sítio, que tinha telefonia rural no sítio. Disse que eu tinha passado mal. Aí o meu irmão já queria vir, ela disse, não, ele já está medicado, ele está bem, mas ele vai para o hospital? Não. Aí eu fui medicado, a Ana perguntou o que tinha acontecido, o que ele tinha. Ele simplesmente disse, ele está estressado, ele está trabalhando demais, ele tem que fazer uma série de exames, é bom ele dar.
uma puxada no freio. Aí receitou uns remédios, receitou uma série de exames. Ó, você veio fazer esses exames, deixar de ser teimoso e passar lá no meu consultório. Ela agradeceu, foi embora, agradeceu o seu Paulo, agradeceu todo mundo. Aí eu fiquei deitado, eu ouvi aquilo todo assim, eu fiquei deitado, eu meio que dormia, eu vi aquela figura no portão da minha casa. Eu não sei dizer se era sonho ou o que era. Mas ele só dizia, deixe-me entrar. Isso aqui eu tenho que entregar para você, deixe-me entrar. E eu não consegui identificar bem aquela figura, apenas os pés. Vitor, de alguma maneira, enxergou um pedaço da realidade daquela criatura que com certeza não era um velhinho. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei uma semana sem trabalhar. Fiz todos os exames, realmente eu estava no limite dos limites. Dei uma puxada no freio, principalmente no aperitivinho da noite, no cigarro, no excesso de trabalho. Mas com certeza, aquele homem que nunca mais apareceu, a não ser nos meus sonhos ou nas minhas visões, não foi fruto do meu estresse. Então, como eu não conseguia me livrar daquela imagem, eu fui num centro especialista. Claro, se o problema é maior que você, procure ajuda. E eu procurei. Fui muito bem atendido, um ambiente maravilhoso, sabe? Que a gente se sentia bem, que eu me sentia aliviado. Mas o engraçado é que a primeira vez que eu fui, eu digo, não, eu vou voltar, não vou ficar aqui. Aí Ana falou, como não vai voltar? Não, você vai entrar assim. Não, isso aqui é bobagem. Não, tu vai entrar. Parecia que tinha uma coisa que me puxava. Aí eu entrei, quando eu entrei naquela porta assim, sabe quando dá a impressão que alguém vem e tira algo de dentro de você, assim, que tá assim, e aquela coisa fica na rua, eu digo, nossa. Aí Ana, o que foi? Não, nada, sabe? Aí eu fui andando, aquelas pessoas sentadas, uma paz, né? Aí eu fui atendido, aí contei a história. Uma senhora já de idade, um brilho, uma coisa linda. Aí depois que eu falei tudo, eu perguntei, então, minha senhora, quem era, o que era aquele seu Ernesto? Ela só disse assim, o médico que ele atendeu, ele já sofreu do mal que você estava sofrendo? Eu digo, não sei, eu não conheço a vida dela, mas eu não estou entendendo a sua pergunta. Ela disse, mesmo que nunca tivesse sofrido, nunca tivesse passado por aquilo, ele teria conhecimento e lucidez suficiente para diagnosticar e lhe tratar. Eu não entendia nada do que a mulher quer dizer. Então o mesmo vale para o senhor. Para o senhor é indiferente saber o que era ou quem era. Mas a melhor decisão que o senhor tomou na sua vida foi não ter autorizado a entrada. Porque se ele entra, ele ia destruir o seu futuro e o futuro de sua família. Mas esse tipo de criatura só entra com a autorização do proprietário. Então vá em paz, reze muito, peça ajuda ao seu anjo da guarda, ao seu mentor, a Deus. Peça ajuda aquilo que o senhor considera o bem, dentro da sua fé, da sua crença. E siga a sua vida. Porque o senhor esteve bem perto. Aí quando eu olhei assim, eu disse, e Vitor? Ele enxergou aquela criatura? Aí disse, não. Se ele tivesse enxergado, ele teria ficado com medo. Mas criança tem luz e tem uma visão bem acima da nossa, que olha com os olhos da alma, da ingenuidade, da inocência, que enxergam e participam de vários universos. Então,
O que ele foi autorizado a ver pelos seus protetores foi algo diferente, mas engraçado, nada assustador. E o senhor pode ter certeza que ele não estava ali por acaso. Ele foi tirado do seu sono para ir ali porque o seu pai estava precisando de ajuda. Eu olhei para ela assim, mas por que essa criatura foi escolher a minha casa? Ela simplesmente disse: meu senhor, eu já lhe disse, um médico não precisa sofrer da doença ou conhecer a fundo os porquês para poder tratar alguém. O mesmo vale para o senhor. Não tente encontrar respostas. Não fique se repetindo em perguntas, porque o senhor ainda não está preparado para entender o que aconteceu. Siga a sua vida na certeza que o senhor está protegido, que o Ernesto ou outros Ernestos tão cedo não irão tentar invadir a sua existência, mas apenas viva, porque a vida foi feita para ser vivida e não definida. Vá em paz e agradeça sempre a Deus por Ele estar ao seu lado, porque não é todo mundo que tem a sorte que o senhor teve.